CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Boa noite também aos nossos amigos que nos assistem no nosso canal do Facebook, no nosso canal do Instagram. Tem alguém chegando a casa pela primeira vez? Sejam todos bem-vindos, que essa seja a primeira de muitas vezes que nós estamos nos encontrando. Eu tenho alguns avisos aqui para serem lidos. Então, eu vou começar pelo estudo que nós temos na casa. A casa tem estudo aqui de segunda a domingo. Então, os estudos aqui não param. Temos estudos de manhã, à tarde, à noite. Nós estudamos as obras de Kardec, André Luiz, Dona Ivone Pereira, Leon Denis. E eu estou convidando para que vocês venham conhecer, estudar com a gente, porque o estudo ajuda muito. A gente, diferente da palestra, onde a gente ouve, não pergunta, né? No estudo a gente pode tirar dúvida, conversa bastante, ouve o que os outros têm a falar e dá um suporte muito grande para a vida da gente. Ajuda muito. Na hora que a gente está em dificuldade, a gente lembra do que é dito no estudo, do que é dito na palestra. Isso vai sustentando a nossa vida, nos fortalecendo. Porque diante de tantas dificuldades que a gente passa, que a gente tem visto, não só nos nossos lares, mas no mundo, né? Se a gente não tiver bem certo, se a gente não souber o verdadeiro sentido da vida, fica muito complicado. A gente está vivendo um momento muito complicado. E a gente tem ali na livraria agora um marca-livro, um marcador de página, onde tem todos os horários. Porque como são muitos horários e todos os dias, eu não vou saber lembrar de todos. Então, com o marcador, esse mesmo. Além de vocês irem lá na livraria, vão conhecer os livros, vão ver os títulos, tem o marcador para ajudar a ver todos os horários. A gente tem também o atendimento fraterno, que acontece depois da reunião pública, onde, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, o atendimento fraterno o objetivo do atendimento fraterno é esclarecer a quem chega à casa espírita, buscando essas respostas para suas dificuldades, para suas aflições, e a gente oferece uma conversa fraterna, sempre com base na doutrina espírita, que ajuda muito, ajuda muito. Se for o caso de tratamento espiritual, alguma doença, o médium que vai conversar com vocês vai encaminhar. O tratamento é feito aqui também na quarta-feira, à tarde, sempre no horário da reunião pública, acontece ali naquela salinha. E ajuda muito também. Então, se alguém tiver interessado em depois ficar para o atendimento fraterno, assim que terminar a reunião, é só continuar sentadinho no lugar de vocês, que a gente vai encaminhar um trabalhador, um médium, para que possa orientar vocês. Temos também a nossa livraria, como eu já falei. A gente tem a nossa obra social, Antônio de Aquino, que funciona no sábado, a partir das 8h30 da manhã, onde a gente recebe aqui crianças, jovens de 0 a 18 anos, com seus responsáveis, que vêm aqui para conhecer, para estudar, né? Conhecer a doutrina
E essas famílias são assistidas, são cerca de 350 famílias, eu acho, agora. Onde eles chegam aqui no sábado, tomam café, depois vão cada um para a sua salinha, né? Porque a gente separa por idade, para conhecer os ensinamentos do Cristo. Depois eles almoçam. Então, a gente está sempre pedindo doação, porque não tem como não pedir. Não tem como, gente. São muitas famílias e a cada dia vai chegando mais. A cada dia vai chegando mais. E a gente tem o trabalho de visita para ver se realmente essas famílias têm essa necessidade. E a cada dia que passa, Newton vai, a Adilane, tem um grupo que vai fazer essa visita. E eles vivem falando para a gente, a situação realmente é muito triste, é muito complicada. E a gente monta a cesta básica, eles recebem uma vez por mês. A gente sabe que não é o ideal, mas sempre ajuda, né? Então, a gente tem ali fora, naquele adesivo ali, os mantimentos que compõem a nossa cesta básica. A gente precisa também de material de limpeza. Então, quem puder ajudar, a ajuda vai ser sempre muito bem-vinda, tá? Quem quiser conhecer o trabalho também no sábado, quiser ajudar, conhecer, se interessar em ajudar, é só conversar também com o Newton, a Adilane. Eles vão encaminhar, vocês vão conhecer. E o grande problema da obra social é, depois que entra, dificilmente sai, viu? Porque pega a gente né, Silvana? Pega a gente no coração e aí... E a gente sabe que quem mais recebe não são eles, somos nós. O aprendizado é muito grande. É uma mudança muito grande na nossa vida. Essas crianças passam a ser as nossas crianças. As nossas crianças, é como a gente fala sempre aqui. Vocês que estão chegando aqui pela primeira vez, a nossa reunião é uma reunião de estudos. Hoje a gente vai estudar o Evangelho, o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. E hoje o Roberto vai fazer esse estudo para a gente, e ele vai do item 5 ao item 7, que tem por título Pecado por Pensamento. Vai falar sobre o adultério. E o segundo momento é o passe. A Silvana vai fazer a sustentação do passe, e a gente continua no estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, com o autor espiritual Emmanuel, psicografia do nosso companheiro Chico Xavier. A gente vai pedir que, se vocês puderem, por favor, desligar os celulares ou botar no modo vibra para que ele não toque na hora da palestra e às vezes tira muito a atenção. Aqueles lugares, a gente pede sempre a quem vai chegando que sente da escadinha para cá, porque aqueles lugares na parte de trás são destinados a quem está saindo do tratamento e já recebeu o passe. Então, a gente fica, os médiuns, na hora que vão dar o passe, a gente já sabe que quem está sentadinho dali, da escada para trás, já recebeu o passe. Então, por isso que, às vezes, alguém que não sabe ainda senta mais aqui na frente e senta lá atrás, e a gente pede que ele passe para frente, porque senão ele pode ficar sem receber o passe. Eu vou fazer agora a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. Eu agora faço só a leitura, faço a prece, passo a palavra para o Roberto, ele faz o estudo, e depois, no segundo momento, é que a Silvana vai nos falar melhor sobre essa leitura que eu vou fazer agora. E hoje a gente vai falar, hoje é o capítulo 60, que tem como título Prática do Bem. E Emmanuel destaca um versículo onde ele diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem
tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. À medida que o espírito avulta em conhecimento, mais compreende o valor do tempo e das oportunidades que a vida maior lhe proporciona, reconhecendo, por fim, a imprudência de gastar recursos preciosos em discussões estéreis e caprichosas. O apóstolo Pedro recomenda seja lembrado que é da vontade de Deus se faça o bem, impondo silêncio à ignorância e à loucura dos homens. Uma contenda pode perdurar por muitos anos, com graves desastres para as forças em litígio. Todavia, basta uma expressão de renúncia para que a concórdia se estabeleça num dia. No serviço divino, é aconselhável não disputar, a não ser quando o esclarecimento e a energia traduzam caridade. Nesse caminho, a prática do bem é a bússola do ensino. Antecedendo qualquer disputa, convém dar algo de nós mesmos. Isso é útil e convincente. O bem mais humilde é semente sagrada. Convocado a discutir, Jesus imolou-se. Por se haver transformado, ele próprio, em divina luz, dominou-nos a treva da ignorância humana. Não parlamentou conosco. Em vez disso, converteu-nos. Não reclamou compreensão. Entendeu a nossa loucura. Localizou-nos a cegueira e amparou-nos ainda mais. Vamos agora fechar os nossos olhos, fazer a nossa oração, nos ligar ao nosso Mestre Jesus, aos nossos mentores também. Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, amigo, amoroso e bom. Mais uma vez, Senhor, conseguimos chegar à Tua casa para estudar o Teu Evangelho. Te agradecemos por mais essa oportunidade. Pedimos também a esses espíritos tão amorosos que nos recebem com tanto amor, que nos auxiliem a entender o estudo que o nosso companheiro Roberto vai trazer para nós hoje à noite. Que essas palavras possam penetrar no nosso coração, na nossa mente, nos esclarecer, para que assim, Senhor, possamos caminhar melhor e seguir o caminho que trilhaste para nós. Pedimos a esses espíritos a direção espiritual dessa casa, nosso querido Altivo, Baltazar, Dr. Herman e toda essa coluna de espírito que sustenta o SEAP. A Jesus e ao nosso Pai Maior. A permissão te pedimos, Senhor, para dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler agora só um trechinho, só um item desse capítulo 8. Vou ler só o item 5, ele é bem pequenininho, para que o Roberto possa dar continuidade ao estudo. Pecado por pensamento, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela em seu coração, já cometeu adultério com ela. Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Agora eu vou passar a palavra para o Roberto. Roberto vai até 7h50, tá bom? Testar aqui, alô, alô, alô. Tá bom o som? Bom, boa noite para todos. Que Jesus abençoe a todos. É um prazer estar aqui, mais uma vez, para refletir junto com vocês um pouquinho sobre o Evangelho, sobre a doutrina espírita,
Esse tema aqui é bastante amplo, muito interessante, porque na verdade ele fala muito mais sobre a ação do pensamento. E pensamento mal, negativo, e Jesus exemplifica com o adultério, todas as consequências dele, né? Uma das partes mais bonitas da doutrina espírita, que eu sempre repito, eu sempre acho um jeito de encaixar isso nas palestras, nos estudos, é o da evolução do espírito, né? Vocês todos aqui são filhos de Deus, estão num processo de aprendizado, de evolução, onde talvez poucos façam alguma ideia mínima que seja de qual é esse objetivo, que é tornar todos espíritos puros, perfeitos, seres plenamente felizes. Esse é o propósito. Nós não somos puros, não somos perfeitos e não somos plenamente felizes. Nós estamos nessa caminhada. E o processo para isso, para esse recomeçar constante do espírito, é a reencarnação, onde você ocupa um corpo, esquece do passado e vive uma experiência nova, sem as culpas do passado pesando tanto, e nem com as vitórias, com as conquistas, para não exaltar o orgulho, e você vem como se realmente essa fosse a primeira e única encarnação, primeira e única vida, quando não é, né? Vocês todos já viveram em vários países, com certeza muitos em outros mundos, já tiveram várias passagens por corpos físicos, e esse corpo que vocês ocupam é mais um. E quem são vocês hoje? Que progresso vocês fizeram? O espírito puro, perfeito, ele é pleno em conhecimento, porque o espírito tem que se desenvolver em conhecimento das leis, das ciências, afinal de contas existem leis naturais, que a gente apelida de leis científicas, que regem a vida dos mundos, dos universos, que a ciência hoje já admite que há vários universos, mas existem leis também que regem a vida moral do espírito. Então o espírito puro, ele é pleno em conhecimento de todas as coisas, de toda a ciência que nós conhecemos hoje, da ciência que nós vamos conhecer daqui a 1 milhão de anos, um espírito como Jesus já conhece, porque ele já viveu isso. Mas esses espíritos puros, e Jesus não é o único, são puros também nos sentimentos e nos pensamentos. E aí vem o item do estudo. Num determinado momento com os apóstolos tentaram afastar umas crianças que vinham até Jesus, e ele falou: deixem vir a mim as criancinhas, porque o reino dos céus se assemelham a elas. Jesus mostra as crianças, e aí vamos imaginar crianças bem novinhas, 1, 2 anos, 3 anos, né? Quando elas ainda estão muito dóceis, como exemplo de doçura, mas de pureza de pensamentos, de sentimentos, né? Ele exemplifica a pureza de sentimento, porque uma criança dessa, ela não arquiteta o mal. Tudo que nós vivemos, todos os lugares onde nós vivemos também, tudo isso é precedido de pensamento. Essa sala, esse prédio aqui, alguém pensou esse prédio nos mínimos detalhes. Provavelmente se apta aqui depois de um tempo, isso aqui foi ocupado por outras finalidades, mas isso tudo aqui foi pensado. Até essas florezinhas aqui, esse layout, tudo foi pensado. A casa de vocês, a disposição das coisas, é tudo pensado. Essas cadeiras foram moldadas por uma máquina que alguém pensou, e as peças dessa máquina, e por aí vai, né? O pensamento está em tudo. Tudo que nos cerca é resultado dos nossos pensamentos. E as nossas ações refletem também os nossos pensamentos. Hoje vocês acordaram, devem ter pensado o que vocês iam fazer hoje, quais eram os compromissos, e vocês decidiram vir aqui, por exemplo, né? Alguns talvez tenham ficado em dúvida, vou ou não vou assistir a palestra. Então, assim nós somos movidos pelo nosso pensamento e pela nossa vontade. A vontade, diz Leon Denis numa obra chamada Depois da Morte, ele diz assim:
a vontade e a faculdade soberana da alma. É a força espiritual por excelência. Porque o espírito pensa e quando ele quer, com fervor, ele executa. Então, o pensamento está associado também aos sentimentos do espírito. O bom pensamento, o mau pensamento, os bons sentimentos, os maus sentimentos. E num determinado momento, o Jesus vai deixar essa passagem que ela leu, né, que eu vou repetir aqui, do Evangelho de Mateus. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. É interessante que ele diz isso para uma sociedade onde o homem dominava completamente as mulheres, né? Parece que só a mulher cometia adultério, o homem não. E ele vai falar, olha, vocês aprenderam que foi dito, não cometereis adultério. Eu falo para vocês, aquele que tiver olhado para uma mulher, que ele está falando aqui para o homem, né? Olhou para uma mulher com mais intenções, já cometeu o pecado, o erro. Então Jesus fala numa linguagem fácil de ser entendida, ele está falando aqui dos maus pensamentos. Isso aqui se estende a qualquer mau pensamento. Ele escolheu aqui o adultério para exemplificar. Mas vamos pegar o adultério. Aliás, hoje nós estamos no século XXI, eu estava pensando aqui antes, eu, por exemplo, conheço um casal nos Estados Unidos, são pais de 2 garotos, em que a mulher leva o homem para casa, a mulher sabe, ele vai dormir, e vice-versa. Ele leva a mulher para casa, a mulher sabe, ela vai dormir, eles convivem assim. Aí eles fazem sexo entre eles, outra cabeça. Adultério hoje em dia, o texto aqui se refere a homem e mulher, mas existe adultério entre 2 homens que vivem juntos, existe adultério entre 2 mulheres que vivem juntos, então o ponto central aqui é o mau pensamento. O adultério, no sentido da ação sexual de um cônjuge, de alguém que convive com você, tem 2 elementos importantes. Primeiro, o ato sexual é uma coisa muito forte. Você cria elo entre 2 pessoas que mantêm uma relação sexual. E o outro é quando esses 2 seres se amam mesmo, isso pode machucar demais. E talvez aí esteja o pior do adultério. Porque você sabe que pode machucar outra pessoa e você se arrisca para fazer. É lógico que a gente não pode julgar. Existem 1000 situações, pessoas que se amam, casamentos que já estão fracassados, não vamos entrar nos detalhes. São 1000 situações diferentes. Mas, basicamente, quando o espírito executa algo que ele sabe que pode ferir alguém, ele tem que assumir a responsabilidade disso. Tá bom? Então, esse é o grande problema. Eu, há pouco tempo, peguei um Uber, e o rapaz do Uber estava falando, passando ali na Avenida das Américas, do lado do BRT. E ele falou de um acidente que tinha acontecido, eu não tinha visto, hoje nos jornais, não, na internet, né? Aconteceu o seguinte, não sei se algum de vocês vai lembrar, isso foi desse ano. Um homem, eu não sei a idade dele, pegou o carro dele, entrou na linha do BRT, na contramão e a toda velocidade. E se chocou de frente com o BRT. Eu fui ver rapidinho, porque você escuta as coisas, eu não li a notícia, só vi que era verdade, tinha acontecido aquilo. E ele deixou uma carta, a mulher tinha traído ele. E foi a reação dele. Cada um reage de uma maneira, pode simplesmente fazer as trouxas ir embora, conviver com aquilo. Nesse caso, o homem cometeu suicídio. Então veja a gravidade disso e como quando você mexe com o sentimento de outra pessoa, até onde isso pode ir. Vocês devem conhecer vários casos, que um mata a mulher mata o marido e coisas assim, né? É uma tragédia, cada um reage de uma maneira. Mas aqui vamos ficar focados no pensamento mal. Vamos sair do adultério. A pessoa vai assaltar um banco. Alguém assalta um banco sem arquitetar? Então eu passei na porta do banco e resolvi assaltar. Eu nunca assaltei banco não, tá?
Mas a gente imagina como é. Posso ter assaltado em outra vida. Ele deve ter feito coisa muito pior do que assaltar banco em outras vidas. Vocês também. Mas digamos que nós somos aqui assaltantes reunidos. A gente vai ver o horário, que rua é aquela, se de repente ali tem uma delegacia. Não é? Essas coisas que a gente vê em filme. E a pessoa vai arquitetar. Quem são os comparsas, porque dificilmente vai fazer algo sozinho. Isso vale para tudo. Então a nossa mente está sempre em ação para executar algo, seja bom ou ruim. Indo para o lado bom, existem pessoas agora arquitetando, bolando a aula da evangelização do próximo, qual é o dia mesmo? Do próximo sábado. Então tem pessoas agora em casa, os professores e tal, eu trabalhei muitos anos em evangelização de crianças, jovens, bolando as aulas e recebendo mensagens das famílias, que as famílias procuram também fora do dia. Evangelização é isso, você trabalha muito. Igual o professor, deve ter professor aí que não vai só no dia da escola. Tem que preparar as provas, preparar a aula, não é isso? Corrigir prova, é isso aí. Então, existem as mentes voltadas para o bem e as mentes voltadas para o mal. Como nós não somos espíritos puros ainda, inevitavelmente o nosso pensamento dá umas quedas, umas caídas. E é isso que nós precisamos prestar atenção. Mas só para completar aqui com um comentário de Kardec, no caso aqui, sobre esse trecho que a gente leu do adultério, né, do mau pensamento. Quando você olhar para uma mulher ou para alguém com mau pensamento, você já fez o mal? Kardec vai comentar aqui. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria. É o que eu comentei, a qualquer mal. Porém, num sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal. Então, Jesus às vezes falava do adultério, mas para designar o mal. Por quê? Você está arquitetando algo. E ao fazer isso, você já está se prejudicando. O mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mal, como por exemplo nesta passagem. Aí ele vai dar uma outra passagem de Jesus. Às vezes Jesus pegava pesada, né? Porquanto se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Então Jesus usava essas expressões, mas ali estava dando uma lição muito mais ampla do que aquele sentido específico. Ele fala de raça adúltera e pecadora, raça que vive no mal, que pensa no mal, isso que ele quis dizer. Né? Muito mais do que o adultério em si. A raça que vive, não é assim até hoje, a raça humana, né? O que tem de maldade ainda, de erro. E nós que não somos nenhum santo, já começamos a descolar dessas ações muito fortes no mal. Mas ainda existe isso, muito intenso no mundo. No Brasil hoje, pessoas vão ser assassinadas, no mundo todo, guerra, conquista. Então o homem ainda vive pecando, entre aspas, errando muito nos maus pensamentos e nas ações derivadas desses maus pensamentos. O mundo inferior é assim, por isso que nós vivemos no mundo inferior com muita dor. Porque como nós não somos espíritos puros, nem próximos disso, nós ainda estamos querendo comprar a passagem para o mundo de regeneração, onde o bem começa a prevalecer sobre o mal. Como nós não somos puros como uma criança, nós ainda fazemos muito mal uns aos outros, em diferentes níveis. A questão do pensamento, e aí eu vou ampliar isso para o lado espiritual, que eu acho esse assunto muito importante, e aqui existem pessoas de vários níveis de conhecimento da doutrina espírita, uns que já estudam, outros que não estudam, outros que não têm ideia nenhuma do que eu vou falar agora. Mas vocês estão agora aqui com seus corpos físicos
E vocês não são esses corpos. O pensamento não está no cérebro de vocês. O cérebro de vocês transmite para o corpo vários impulsos elétricos. A mente não está no cérebro físico. Vocês têm o chamado corpo espiritual. E vocês, como espíritos, não têm forma. É uma luz, é uma centelha, mas fora do corpo físico, vocês ainda estão revestidos de matéria, com esse chamado corpo espiritual, que Kardec chamou de perispírito. Esse corpo espiritual tem a forma do corpo físico. Então, eu sempre dou esse exemplo. Aqui está o corpo físico, cabeça, tronco e membro, aqui o corpo espiritual. Cabeça, tronco e membro. Agora estão aí, vocês estão me assistindo. Daqui a pouco vocês vão dormir, o corpo espiritual vai fazer isso. Vai se desdobrar. E vocês vão estar nessa dimensão que a gente chama de espiritual, ligados por um cordão de energia. A gente apelida de cordão de prata. Esse corpo espiritual, ele é matéria, não é essa matéria aqui, é uma outra matéria. Não vamos comentar muito sobre isso, mas é outra matéria, que a ciência cada vez está chegando mais lá. Então, imaginem aqui os espíritos que estão nessa casa, porque vocês estão numa casa espírita e acreditam que a espiritualidade está aqui. Então, com certeza tem espíritos aqui, normalmente até nessas reuniões dizem que fica uma assembleia aqui, e eles estão nos assistindo com seus corpos espirituais, eles estão vivos, raciocinando, sentindo as coisas, porém numa dimensão onde eles estão numa outra matéria. Tudo bem. Se há algo fundamental para o espírito, é o padrão dos seus pensamentos. Porque esse corpo espiritual, ele tem algumas características muito interessantes e para a qual vocês devem prestar atenção para vocês entenderem uma série de fenômenos. O corpo físico, por exemplo, se a pessoa quiser ficar musculosa, ela tem que malhar, se alimentar, né? Ir para a academia, fazer exercício. Quem se desbalanceia um pouquinho nisso, de repente gosta de comer glutão, fica mais gordinho. Tem problemas hormonais, uma série de coisas, mas demora. Todas as alterações no corpo físico levam tempo, demoram. E são ações físicas, alimento. Eu estou jogando átomo, um bebezinho, quando ele nasce, ele começa a alimentar, jogar matéria para dentro. E jogar água, ele vai crescendo e vai se alimentando de matéria. Esse corpo espiritual, ele sofre muito rápido as alterações. Porque o que causa grandes alterações no corpo espiritual é o pensamento. Então, o que é a mão, as ferramentas para nós aqui, para fazermos as coisas, no plano espiritual, é o pensamento que vale. Eu até peguei, já ia esquecer, da Gênese, o capítulo Os Fluidos, é o capítulo 14, item 14 também, Kardec vai dizer assim. Quando a gente fala Kardec, é tudo informação dos espíritos que ele está condensando. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, ou seja, os espíritos agem sobre essa outra matéria onde eles vivem, não que os manipulem como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Então, os espíritos, nessa dimensão em que eles vivem, tudo que eles fazem, as estruturas, quem é que já viu o nosso lar? Estruturas, eles constroem aquilo. Aquilo é matéria. Só que eles não precisam de máquina, de ferramenta. É o pensamento e a vontade. Eles dão forma àquela matéria. O pensamento e a vontade para os espíritos são aquilo que a mão é para o homem. Pelo pensamento, eles imprimem a tais fluidos esta ou aquela direção. Eles os aglomeram, os combinam ou o dispersam. Formam com esses materiais conjuntos que têm uma aparência, uma forma, uma cor determinada. Mudam suas propriedades, etc, etc, etc. Então é interessante isso, né? Quer dizer que quando nós voltarmos para o plano espiritual, nós vamos poder manipular as coisas pelo pensamento, pela vontade. Só tem uma coisa. Existe uma lei que é a lei de amor.
E todo pensamento que é voltado para o mal, que se afasta da lei de amor, imprime no meu corpo espiritual uma mudança de vibratória. Dá para entender isso? E todo pensamento que é voltado à lei de amor, imprime uma mudança vibratória também, só que positiva. O exemplo clássico, o suicídio. Esse exemplo é clássico, ainda mais o que eu vou dar, que eu sempre falo dele. Eu resolvo tirar minha vida dando um tiro na cabeça. Estou desgostoso, desempregado, minha mulher me traiu, isso aconteceu aquilo, eu não quero mais viver. Pumba! Aquele corpo vai cair no chão. E se toda noite eu me desdobro, dessa vez eu vou fazer isso, me desdobrar em definitiva. Aquele laço de energia se rompe. E a gente fala que fulano saiu da carne, fulano desencarnou. O corpo espiritual dele vai estar danificado nessa região. Na cabeça, no cérebro perispiritual. Não pela ação física da bala, mas pelo pensamento e pela vontade que ele teve de se destruir pela ação da bala. E ele vai carregar isso do lado de lá, vai sofrer para burro. No chamado umbral inicialmente, mas como todos são filhos de Deus, né? Se alguém tem algum familiar e cometeu suicídio, para não ficar muito pesado o assunto, num determinado momento vai ser resgatado. E para quem não sabe, Maria de Nazaré tem uma equipe na espiritualidade que resgata suicidas, tá bom? Esse trabalho começou com Judas, que se enforcou. Então, esse espírito está do lado de lá, com esse corpo espiritual danificado, nesse campo da cabeça, um dia ele vai reencarnar. E como o corpo físico é moldado também pelo corpo espiritual, porque quando aquele embriãozinho se forma na fecundação, na verdade o corpo espiritual participa da formação. Não é um processo simplesmente biológico, DNA. Aquele corpo vai começar a copiar o corpo espiritual. E como aquele corpo espiritual tem uma lesão, uma descompensação vibratória nesse campo, causado pela vontade, pelo pensamento de se matar, ele vai reproduzir aquilo no corpo físico. E vai nascer uma criança, um bebezinho com... Aí tem 1000 alternativas. Por exemplo, síndrome de Down. Porque ele traz o corpo espiritual lesado naquela região. Entenderam a ação do pensamento, como Jesus falou do adultério como um exemplo, mas como isso vai longe? E todo pensamento para o mal, por menor que seja, causa problemas, descompensações vibratórias no corpo espiritual, sejam localizadas ou gerais. Drogas, por exemplo. E outras, o simples ódio. Procurem não odiar alguém, tá? Mesmo que seja um político. Sejam indulgentes. O ódio, a vingança, todos os pensamentos afastados do amor causam problemas no corpo espiritual. O lado bom, todo pensamento, todo sem exceção voltado para o bem e para o amor, causa um efeito contrário, um aumento de vibração e como se fosse uma cura para o corpo espiritual. Vocês já devem ter passado assim, está em pé no ônibus, não conseguiram sentar e alguém na rua, um acidente, todo mundo olha curioso, né? Aquela coisa, a curiosidade do homem. Uma simples prece por aquela pessoa estar caída, não só um benefício para aquela pessoa, você não pode fazer nada, pode, uma prece pode. Mas como traz um benefício para você? A prece é um momento em que você se conecta com a espiritualidade, naquela prece sentida, com vontade, você altera muito da sua vibração. E o nosso dia a dia é isso, né? Um balanço entre o bem e o mal. Pensamentos voltados para o amor, afastados do amor. Joana de Anjos diz assim, numa obra chamada Autodescobrimento, psicografia do Divaldo: o pensamento é a exteriorização da mente, que independe da matéria, e por sua vez é originada no espírito, quer dizer, o pensamento é originado do espírito, não depende da matéria. Quer dizer, o espírito desencarnado ele pensa, ele sente, ele ama, ou ele odeia, e isso vai definir a posição do espírito no chamado plano espiritual.
que não é uma coisa só como aqui. A vida espiritual é como se fosse um edifício de vários andares. Existem espíritos que estão aqui numa faixa, outros numa faixa superior, outra mais acima. O que define essa posição é justamente a natureza dos pensamentos, dos sentimentos do espírito. Porque o espírito ele vai ficar mais vibrante ou mais leve, ou menos vibrante, mais pesado, o corpo espiritual. Então, o que é um umbral? É um conjunto de espíritos com pensamentos muito voltados para o mal. E eles, como eles conseguem plasmar em torno deles, já que é a mente que constrói, eles vão plasmar coisas bonitas, não plasmam um ambiente horrível, resultado dos pensamentos dele. Vamos dizer que o umbral é um inferno, então não é Deus que coloca o espírito no inferno, o espírito se coloca. E aquele ambiente feio também não é construído por Deus, são eles que plasmam pelo pensamento. Inferno não existe, né? Existe uma condição temporária onde o espírito vive um inferno interior. E na doutrina espírita a gente chama essa dimensão de espíritos que estão com o corpo espiritual muito denso, com pensamento muito equivocado, de umbral. Porque é uma passagem, né? Umbral da passagem para as esferas mais elevadas. Todo mundo passa pelo umbral, mas não quer dizer que você vai ficar lá. Né? Como você passa por uma porta, não quer dizer que você vai parar ali. Tá bom? Para ir para o terceiro andar, você tem que passar pelo primeiro, não quer dizer que você vai ficar no primeiro. Então, passar todo mundo passa, mas nem todos ficam conectados ali. O que são os processos obsessivos? São sintonia entre espíritos. O obsessor não é um espírito mau em cima de um espírito bonzinho. É um espírito que se afiniza com os seus pensamentos e sentimentos. Quer atrair o obsessor? Pensa no mal, vibra no mal. Com certeza vai atrair. Já viram essas pessoas alcoolizadas na rua falando sozinha? Às vezes não está falando sozinha, não. Alguém passa assim e fala, lá o maluco. Não, ele está cercado de espíritos ali, que sugam, vampirizam aqueles vapores. Tá? Então existe uma sintonia entre o plano físico e espiritual. Então, nos processos obsessivos, na nossa queda no padrão de pensamentos, sentimentos, nosso desânimo, nosso ódio, nosso desejo de vingança, tudo que é negativo, cria uma conexão com determinados espíritos, principalmente aqueles que nós prejudicamos no passado, que nos acham, nos encontram. Tá bom? A prece tem um efeito contrário. Você se conecta com quem ama você, né? Com quem você quer pedir proteção. E, aliás, todo mundo aqui tem espírito protetor, anjo da guarda, rezem por ele. Oram. Espírito protetor, anjo da guarda, ou espírito guardião, é sempre um espírito de ordem superior que todo mundo tem. Isso faz parte da lei. Deus, essa inteligência suprema, designa espíritos para nos acompanhar. E, às vezes, ele quer nos ajudar, e a gente não dá bola, não abre sintonia para eles. Então, quem precisa de prece somos nós, não é Deus. Nós precisamos da prece. A prece é uma abertura de canal para você pedir inspiração. Naqueles momentos difíceis, pede inspiração, pede força, né? Mas se conecta que está com vontade. Para pedir, a gente tem que ter humildade de pedir. Né? Me ajuda a encontrar um caminho para tal problema, uma solução, ou me dê força para encontrar essa solução. Né? Ajude tal pessoa, porque a gente pode fazer prece por outras pessoas, né? Que está doente, está assim no hospital, leito tal, hospital tal, por favor, ajudem ele tal. Isso tem uma força. Isso não é uma historinha, não é utopia. A ciência sabe, o pensamento tem força, energia, e o pensamento se propaga. Tá? Continuando aqui no Evangelho, o outro... Aliás, para terminar, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal. Aí está a essência desses itens. Aquele que tem puro coração, nem sequer pensa no mal. É Jesus na cruz, né? Já tinha sofrido, né? E Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Né? Só lições até o último minuto.
Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Deu para entender? Então, nessa caminhada, e voltando àquela questão da evolução do espírito que eu falei no início, todo mundo aqui deve saber como é que é esse planejamento, né? Todo mundo aqui já foi homem e mulher das cavernas, vocês já tiveram várias encarnações, no mundo, vieram do mundo, a gente começa a nossa evolução no mundo primitivo e vamos aprendendo. E hoje nós estamos aqui num mundo classificado como de provas e expiações. É um mundo de dor ainda. E nós temos encarnado há séculos nesse mundo, que agora está determinado para dar um salto na sua evolução. Vai entrar numa outra etapa, chamada de mundo de regeneração. Quem é que fica no mundo de regeneração? Os espíritos regenerados. E o que significa isso? Chega um momento na história desse mundo que a espiritualidade que o dirige, e nós temos dirigentes espirituais aqui, e o principal deles é Jesus, que eles separam os espíritos que depois de muitas encarnações ainda estão muito voltados para o mal. Jesus falou simbolicamente sobre isso, quando ele disse que no fim dos tempos haveria a separação do joio do trigo, dos lobos das ovelhas, dos que iam sentar à direita e à esquerda do Pai. Então esses são os tempos, o fim dos tempos, um fim de um ciclo do planeta. Então nós temos agora na espiritualidade um grupo enorme trabalhando nessa separação espiritual. E aqui embaixo, essa ação dos espíritos do lado de lá se reflete no nosso lado. E o mundo parece estar tremendo, balançando, vocês devem sentir isso. Eu não digo que é uma batalha espiritual, porque não existe isso. É a luz mergulhando nas trevas, desfazendo esses umbrais. Porque tem muitos espíritos organizados, nos chamados umbrais, atuando, inclusive atacando tudo que diga respeito ao amor, atacando os cristãos, atacando muitas casas espíritas, porque não querem, se revoltam, e muitos sabem que serão exilados. Então é um momento do grande exílio de espíritos muito resistentes, que como são filhos de Deus e amados, vão para um mundo não como castigo, um mundo inferior, mas vão para um outro mundo muito menos evoluído que a Terra. E aqueles que ficarem aqui, reencarnarem na Terra nesses próximos tempos, são aqueles que já fizeram algum progresso. Longe ainda da pureza de coração, da perfeição, mas mais voltados ao bem e mais conectados com o alto. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra. Esse é o significado espiritual e muito amplo que Jesus deixou sobre esse momento, e várias passagens. Então é muito importante agora aquele vigiar e orai. Não é vigiar o vizinho, a vizinha, é vigiar os nossos pensamentos, nossos sentimentos. E usar a vontade, que segundo Leon Denis, a força do espírito está na força de querer, na força de vontade, usar essa vontade principalmente para as nossas mudanças interiores. Reforma íntima, famosa reforma íntima. É preciso muita vontade para se desfazer de um vício, por exemplo. Eu conheço pessoas, já dei palestra lá no AA, eu fico admirado, e admiro mesmo as pessoas que, por exemplo, estavam voltadas para o alcoolismo e vão lá para dizer mais um dia que eu fiquei sem beber. É difícil, né? Quem tem um vício, mas tem os vícios morais também. Porque como você deixa de ser uma pessoa tão egoísta, tão ciumenta, que qualquer coisinha salta aquela veia com raiva, não levo desaforo para casa, vou rodar minha baiana. Se desfazer dessas coisas é muito difícil, requer muito esforço, muita vontade, porque o espírito puro de coração, ele não vai pensar nessas coisas. Então é preciso muitas encarnações, a bênção do esquecimento do passado, para nós estarmos sempre recomeçando. O bom é que a tendência, nossas próximas encarnações, nós encontramos uma terra diferente, mais feliz. Agora,
Não fiquem pensando em mundo de regeneração como algo que vai acontecer em torno de vocês. E vocês vão ingressar, como sair de um túnel no lugar feio para um lugar bonito. Não é isso. Esse lugar bonito é dentro da gente. Então aproveitem cada momento que vocês têm aqui, aproveitem até as dores, as dificuldades, são desafios e são oportunidades de vocês mostrarem para vocês mesmos que nada consegue superar a força de vocês, a vontade de vocês, a fé de vocês. Vejam as dificuldades como oportunidades. Às vezes a gente precisa da dor. Às vezes a doença é aquilo que você precisa. Peça força. Tenha força. Não é fácil. É fácil falar. E quem fala aqui é um cara que tem medo até de tomar injeção. Eu tive que tirar sangue ontem, sofri igual uma criança. Eu não falo nada não, mas estou ali, doido para aquela agulha sair logo, né? Então eu fico pensando nas pessoas que estão nos hospitais. Vocês devem ter parentes, eu tenho, que se foram por causa da Covid, entubados, sofrendo. Então situações horríveis. Então a gente tem que dar muito valor à saúde física, né? Mesmo estando doente, enquanto você estiver fora no hospital, e quando tiver para fazer um exame, vai com fé, com força, porque desencarnar todo mundo vai. O problema não é desencarnar. Seja caindo um asteroide, tendo a terceira guerra nuclear, a terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, ou escorregando na casca da banana. O negócio é como você vai estar naquele momento. Isso é o que importa. Como está a tua vibração. Que padrões de pensamentos, sentimentos te alimentam? Quem é esse espírito? Quem é você? Você se conhece? Né? Você tem que se conhecer e parar e pensar nessas coisas. Pensar em coisas boas. Pensar em vocês como filhos de Deus. Caramba! Né? E aí ela falou do estudo, como o conhecimento ajuda. Você tem outra visão da vida, entende o que você está fazendo aqui, de onde você veio, para onde você vai, entende as dores, os sofrimentos, e fica com uma vontade muito grande de superar isso, muito grande, e você se esforça mais. E quando você cai, você, pela fé, pela vontade, pelo conhecimento, você tem mais força para se elevar. E nós estamos precisando muito disso. O mundo precisa de amor. O mundo precisa de mais respeito, de mais carinho entre as pessoas, dentro de casa, na família, com os amigos. As pessoas estão muito endurecidas, cheias de defesas, descrentes, acreditando mais no cachorrinho em casa, no gato, do que no outro ser humano. Está cheio de mensagem assim na internet. Né? Eu confio mais no meu cachorro do que no ser humano. Não é? Então, vamos confiar em nós como os filhos de Deus e vamos ajudar uns aos outros. E aí, sem que só estou visitando aqui, mas casas como essa oferecem muita oportunidade de estudo e de trabalho. Né? E quando você investe no estudo, você está investindo naquele lado do conhecimento do espírito, que é uma das asas do espírito. Quando você investe no trabalho, seja ele qual for, sentado ali numa livraria, numa evangelização, ajudando em qualquer coisa, você está investindo em você como espírito, nos teus sentimentos. Porque você começa a lidar com a pessoa, com a dor dos outros, e daqui a pouco você está sentindo um prazer muito grande em ajudar as pessoas. Né? Nós não podemos ficar naquela condição de quem não faz o bem, mas também não faz o mal. Né? Não fazer o mal também é mal. A gente tem que ser ativo. Daí aquela velha frase, fora da caridade não há salvação. Fora do amor em movimento, em favor do próximo, não há elevação espiritual. O amor eleva, né? O amor coloca a gente para cima. E tem outro item 7, ainda dá tempo. Este princípio suscita naturalmente a seguinte questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Entenderam a pergunta? Você pensou no mal, mas não traduziu aquilo numa ação.
E aí, tem alguma consequência? Resposta. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstra em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma. Isso é a visão dos espíritos para o mal. Eles veem aquilo como uma doença, como uma imperfeição do espírito. Eles não julgam. Se julgasse, a gente estava roubado, né? Mas, de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Sem continuar lendo. Quem é que não teve pensamento mau aí? E vamos ser sinceros, já que o assunto é do adultério, uma mulher com relação ao homem, um homem com relação à mulher. Digamos que todo mundo aqui é casado. É normal. Você vê uma mulher bonita, começa a pensar coisa. A mulher vê um homem bonito, saradão, começa a pensar. Isso, para um espírito nosso padrão, é normal. O negócio é parar por aí. Agora, quando você começa a arquitetar, eu vou chegar ali, porque você começa a avançar o sinal, ciente de que você pode causar uma dor muito grande para outra pessoa. E aí vem aquela coisa da vontade, né? Eu posso tudo, mas nem tudo me convém, conforme disse Paulo. Tem horas que a gente tem que se segurar. Então, os pensamentos maus, eles vão acontecer, mas se você segura isso e apaga esse pensamento, vira a página, né? E deixa eu parar de pensar nisso. Isso é sinal de progresso, parabéns. Mas esses pensamentos vão acontecer. Eu estava lembrando, antes de vir para cá, já tenho 17 anos, num cinema lá no Meia. Quem é que conhece o Meia? Arte Palácio. Alguém conhece o Arte Palácio? Isso é muito tempo. E eu fui no banheiro e tinha naquela muretinha assim uma baita de uma carteira recheada. Eu olhei, não tinha ninguém, só tinha eu. Eu peguei a carteira. Aí todo mundo está pensando, tchan, o que é que fez com a carteira? Na hora eu pensei, eu entreguei para aquele cara que fica ali pegando o ticket de quem entra no cinema. Eu falei, não mexi não, tá, que ninguém esqueceu no banheiro. É uma bobagemzinha, mas é uma provinha, né? Para um cara novo. Alguém podia pegar ali, tirar cartão e tal. E essas provinhas acontecem dentro de uma empresa. Eu já tive também orçamentos na minha mão, onde eu movimentava muito dinheiro. Se eu quisesse ganhar dinheiro, eu ia ganhar muito dinheiro ali. Não quer dizer que eu não faço bobagem, eu não penso mal, não, né? Estou dando alguns exemplos. Eu não vou falar as bobagens e as coisas ruins que eu pensei. Aliás, imaginem se aqui o pensamento de todo mundo fosse aberto. Todos. Sobre sexualidade, sobre honestidade, sobre... Quem é que não ia ter motivo de vergonha aqui? Hein? Não é verdade? Se todos os pensamentos fossem abertos. E na vida espiritual, nossos pensamentos são abertos. Os espíritos que estão aqui leem, eles sabem da nossa vida. E dependendo da elevação, não sabem só dessa, sabem das outras também. Sabe por que cada um encarnou na condição que está. Bom, já estamos finalizando. Então, vigiai e orai, tá bom? Cuidado com o padrão de pensamentos, com os sentimentos. Trabalhem nessa reforma. Entendam que essa lei de amor ela é real. Não esqueçam das ações do pensamento no próprio corpo espiritual. Mente sã e corpo são, não tem isso aí? Então, nós temos que limpar um pouco os nossos pensamentos. Como? Meditação, boas leituras, procurar aquelas amizades mais sinceras, né? Procurar ajudar, trabalhar no bem, ocupar o tempo. Porque os processos depressivos estão muito ligados aos pensamentos negativos, que a pessoa não se liberta deles e muitas vezes ela não recebe o estímulo de fora. Melhor antídoto para a depressão é o trabalho. Trabalho na evangelização, por exemplo. As crianças vão tirar a depressão de qualquer um aí. Trabalhem no bem. Mas trabalhem dentro de casa também, porque o bem, a caridade, pode ser feita com os amigos, em casa, no trabalho. Sejam homens de bem, sede perfeitos, né? Como disse Jesus. Procurem melhorar o padrão de pensamento, de sentimentos,
E os erros praticados, até mesmo adultério, se aconteceu entre algum de vocês aqui, seja como ator ou como vítima, perdoem e se perdoem. Vira a página. Nós estamos aqui para isso. Nossos erros, nós temos que nos perdoarmos, não carregar culpa, olhar para frente, né? Olhar para o dia de hoje, para o dia de amanhã e procurar fazer o melhor. E tenho a certeza de que o projeto de Deus para cada um é grandioso. Todos seremos muito felizes. Mas nesse mundo de provas, nós estamos em provas ainda. Tá bom? Então vamos vencer essas provas. E tudo começa no pensamento. Tudo começa no pensamento. Então que Jesus possa inspirar a todos nos bons pensamentos, que eles se transformem em boas ações e que nos sintamos mais aliviados, mais felizes com isso. Mesmo que a gente carregue um espinho aqui e ali, dor de vários tipos, Deus não nos criou para nós sofrermos. Tá bem? O sofrimento é criação nossa, pelos nossos pensamentos. Então agradeçamos a Jesus, a equipe espiritual aqui que nos ama muito e que possamos amar mais também. Obrigado aí pela atenção. Obrigada, Roberto. Falei que era bom, né, gente? Aqui, imagino que todo mundo está cheio de pergunta aí, mas para responder precisa vir estudar, precisa vir ao curso, e aí não para mais também, porque é tanta pergunta. Vamos passar agora para o nosso segundo momento, o momento do passe. Eu gostaria só de informar que algumas pessoas chegaram depois. Se tiver alguém que chegou depois de ter iniciado a reunião, não estava na sala de tratamento, se puder passar para as cadeiras da frente, por favor, que aí a gente vai saber que ainda não recebeu o passe, tá? Vou pedir aos médicos que se coloquem, por favor. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Vocês também que já receberam o passe, por favor, vamos fechar os olhos, pedir a Jesus, aos espíritos amigos, que continuem trabalhando para que vocês possam continuar recebendo os melhores fluidos. Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre e amigo, Jesus nosso médico maior, te pedimos agora que nós possamos receber esses fluidos necessários para o nosso refazimento do nosso corpo espiritual, do nosso corpo físico. Pedimos aos médiuns que possam transmitir nesse momento aos nossos irmãos que aqui chegaram os melhores fluidos. Que esse passe possa ser dado com o coração e com muito amor aos nossos irmãos tão necessitados nesse momento. Graças a Deus. Que o amor de Deus nos envolva agora. Vamos entender, né, a prática do bem. Estamos no mundo de provas e expiações onde o mal ainda predomina. Então, quando vamos falar de fazer a prática do bem, muitos de nós vai falar, não, eu pratico o bem, eu faço a caridade. Porém, na realidade, estamos fazendo muito que está bem longe ainda da palavra do bem, que significa. Estamos treinando em alguns momentos com esses gestos, isso é certo, esses ímpetos de bondade. O bem verdadeiramente, o bem ainda não compreendemos. Como seria bom se movêssemos todos os nossos esforços para nos tornar o homem de bem, aquele que já pratica o bem, a caridade, a indulgência, a benevolência. Vamos pensar aqui, por exemplo, nós só conhecemos o bem como a caridade, um alimento, algo material, mas o bem é muito mais extenso. Vamos expandindo assim a nossa memória. O evangelho que Jesus nos trouxe, como modelo de ser um homem de bem, de chegar à perfeição, nos diz: retribua o mal que recebeste com o bem.
nós já somos capazes de nos despir do orgulho? O orgulho é uma das maiores chagas da humanidade. Como ainda nos é difícil até enxergar o quanto temos de orgulho no coração, por ignorância, mas também por ser mais cômodo, né? Porque exigiria de nós uma mudança grande na busca da prática desse bem, né? Ainda mais porque como pode se tornar grave trocar de ofensas, né? Muitas vezes se torna ódio, e esse ódio a gente às vezes leva muitos anos, perpetua, né? Uma discussão. Então, muito mais fácil às vezes é a gente não retribuir a ofensa. Agora já nos foi alertado, né, que todo bem que praticarmos serão como advogados em nosso favor. Como dar esse primeiro passo? Vamos nos harmonizar, nos conectar, né? Colocar como Mestre Jesus, né? Ao amor mais puro que Ele nos oferece. Temos os Espíritos também, que sempre estão nos amparando, nos sustentando. Podemos sempre pedir a eles, né, que nos harmonize. Então, ao invés de revidarmos uma ofensa, que a gente saiba fazer essa prática do bem, né? E que assim o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Vamos continuar então com nossos olhos fechados, nosso pensamento elevado no nosso Mestre Jesus, pedindo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão tão querido, a esses espíritos que amorosamente prepararam o ambiente para nos receber. Te agradecemos a oportunidade de ouvir os teus ensinamentos, mas te pedimos, Senhor, nos ajude a pôr em prática na nossa vida diária. Sabemos, Senhor, das dificuldades que enfrentamos a todo momento para conseguirmos levar adiante todo esse planejamento feito no plano espiritual. Dai-nos, Senhor, coragem, paciência e resignação para que possamos ter ao nosso lado esses espíritos que amorosamente se comprometeram na nossa caminhada. Que possamos estar ligados a eles. Te pedimos, Senhor, onde houver dor, onde houver sofrimento, falta de paz, Senhor, leva o alívio aos nossos irmãos, aos dirigentes encarnados da nossa casa, aos dirigentes desencarnados, trabalhadores, frequentadores da nossa casa, força, confiança e coragem para darmos continuidade ao trabalho do Cristo. Que possamos, Senhor, ouvir a voz da esperança, libertando-nos da voz do egoísmo, da ilusão do orgulho e tantas outras ilusões que ainda carregamos dentro de nós. Que assim, Senhor, em nome do Teu amor, em nome de Jesus, desses espíritos amorosos e do amor de Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus.